Hashtag minha história para você participar do nosso sorteio. E agora vamos ouvir a minha história. Qual é a sua história, Priscila? A minha história, na verdade, começa com a conversão da minha mãe. Minha mãe se casou e ela ficou por 8 anos tentando engravidar e não conseguia. A minha mãe e toda a minha família sempre foi muito católica. Minha mãe organizava romaria, meu pai também. E eles, assim, só que não tinha aquele contato com Deus. Era aquela coisa de salvação por obras, né? Eu tô ali, tô trabalhando, tô fazendo, mas não tinha aquele relacionamento com Deus. O meu tio, que hoje é pastor lá em São Paulo, ele desenvolveu um câncer no intestino dele. O médico desenganou ele. E meu tio começou a definhar. Realmente, a saúde, né, foi embora e ele estava caminhando para a morte mesmo. E ele foi até uma igreja evangélica, a antiga Madureira do Brás, lá, né? Ele chegou lá, ele se converteu, ele começou a buscar a Deus de coração e Deus o curou. Foi algo assim milagroso, Deus restaurou a saúde dele. E nesse processo, ele começou a evangelizar a minha mãe. E ele começou a falar com ela e foi explicando para ela o que ela fazia de errado, o que realmente era ter um relacionamento com Deus. E minha mãe começou a frequentar uma igreja na rua da casa dela. E ela fala que às tardes tinha reuniões do círculo de oração. Então ela chegou lá um dia, ela falou para Deus assim: Senhor, se for da tua vontade o Senhor me dar um filho, que ele seja para louvar o seu nome, que seja para a sua honra e para a sua glória. E ela descansou em Deus. E foi uma oração simples, Foi uma oração né? muito simples, de nova convertida, que a gente fala que não sabe orar. Bem objetiva. Né? E aí ela fala assim que ela descansou em Deus. Passou em torno de um mês, ela descobriu que estava grávida. E ela engravidou, inclusive quando ela batizou, ela estava grávida de mim, 7 meses. Meu pai foi transferido para Mojimirim, né, pela empresa. Deus abençoou grandemente, preparou casa, preparou tudo, assim, que eles não tinham. E minha mãe me teve. Com 20 dias de vida, eu tive bronquiolite e eu fui internada. Quando eu fiquei internada, eu fiquei muito ruim. Minha mãe fala que ela ia para me amamentar de manhã e à tarde. Num desses dias, o médico falou assim: ó mãe, prepara o seu coração. Dessa noite ela não passa. Aí ela conta que ela chegou em casa e ela orou. Ela falou assim: Senhor, o Senhor me deu ela. Se o Senhor quiser levar, amém. Mas se for para ela fazer alguma coisa para o Senhor, se for realmente o Senhor quer usar a vida dela, que o Senhor restaure a saúde dela. Não quero ver ela lá sofrendo dessa forma, né? E aí minha mãe conta que no outro dia ela foi de manhã, estava até meio abatida, né, devido ao que o médico tinha falado. A enfermeira chegou nela e falou assim: oi mãe, você trouxe roupa? Aí ela falou assim que aí ela já ficou nervosa, achando que era para mandar para funerária. Não sabia o que Não esperar, sabia né? o que tinha acontecido. Ela falou assim: mas por quê? Porque a sua filha tá de alta. Olha que benção. E aí a minha mãe me levou com a roupa do hospital mesmo embora, depois meu pai voltou para devolver. E desde então eu sempre permaneci na igreja. Eu sempre fui aquela pessoa que trabalhava muito na igreja. Meu pai, ele sempre foi vice de dirigente de congregação, inclusive do pastor João Ricardo, e sempre congregações muito pequenas, pessoas mais idosas, então eu sempre fui muito engajada, assim, sabe? Trabalhava na assistência social, precisava ficar na cantina, precisava dar aula para as crianças, era tudo eu que fazia. Só que aí eu fui acostumando com isso. A gente fala muito da questão da salvação pela fé e pelas obras, quando a gente nem percebe que a gente está vivendo isso, que a gente está buscando ser salvo pelas obras. E eu estava nesse nível. E foi passando, foi desenvolvendo, né? E tem hora que a gente fica assim, né? Porque você acha que se você não, eu vou trabalhar na igreja, mas pensando que o que você está fazendo é para você ser salvo. Você está tentando agradar a Deus, parece que você está tentando ganhar a aprovação de Deus. Sim. A gente se esquece que Deus nos ama independente do que a gente faça. O que Ele quer realmente ter com a gente é um relacionamento. Ele quer ter aquela coisa da gente estar ali com Ele todo dia. Eu ia na igreja, mas eu raramente orava. Eu raramente lia a Bíblia. Eu me acomodava ao fato de ler um versículo por dia, aí eu lia a Bíblia, amém. Era nesse nível. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Gabriel, eu conheci ele na igreja, nós nos casamos.
Assim, foi um processo complicadinho nos Não, primeiros foi anos. benção, fala, foi benção, rapaz. Porque eu tinha muitas feridas, muitas mágoas, né? E como diz o Zé Messias, pessoas feridas ferem pessoas, né? E realmente é assim. Poço de sabedoria esse um Zé, poço de rapaz. Nossa. Ele falou uma do Jesusinho. Depois eu vou falar pra ele te contar, rapaz. E aí, assim, eu noto que eu feri muito, né, o meu esposo, assim. E foi um começo complicado, mas Deus foi trabalhando, da mesma forma em mim, nele. Sim. E foi indo. Quando a gente tinha mais ou menos uns 2 anos de casado, Deus colocou em mim um desejo imenso de ser mãe. Eu não queria, eu falava que eu queria filho depois de uns 5 anos de casado, até por causa que a gente estava sem casa no momento, né? E eu falava assim, eu quero muito, me deu uma vontade de ter filho. Aí eu falava pro Gabriel assim, mas vamos, amor, começar a tentar? Por quê? Porque minha mãe demorou 8 anos para engravidar de mim. Então não vai ser rápido, assim. Se eu tiver algum problema, alguma coisa, aquela coisa. Até aí já passando a perna no marido, rapaz. Você viu? Não, fica vai tranquilo, demorar. vai demorar, não. Passou um mês, né? Eu já tava grávida. Deu um mês certinho, Deu rapaz. um mês certinho, né? Eu engravidei. E eu tive uma ameaça de aborto durante a gestação do Vinícius. Foi um período muito difícil. Eu já tinha um quadro de depressão leve. Eu vejo assim, desde a minha adolescência, sabe? Uma coisa assim, eu me rejeitava muito. Eu falo que eu descobri que o Espírito Santo faz hipnotismo. É meio estranho falar isso, né? Mas esses dias eu estava orando e Deus me levou, sabe? Eu, adolescente, sentada na frente da porta da minha sala e falando para Deus assim, Senhor, eu sei que o Senhor não erra, mas o Senhor errou quando o Senhor me fez. Eu falava desse... Então, o diabo, desde já, querendo atacar minha autoestima, querendo atacar... Porque quando a gente se rejeita, a gente acha que a gente não presta para nada. Então, a gente tem medo de se aventurar em qualquer coisa. Aí você vai ter medo coração, de falar de Deus. Tudo, e você vai querer bloquear tudo, e aquilo vai aumentando. E aí, tudo que alguém faz para você, o diabo vem e distorce. Tá vendo? Você não presta mesmo. Por isso que a pessoa tá te tratando assim. Aí, não é que ele não está te contando uma verdade ou uma mentira, ele está distorcendo a verdade para você. E ele começa, você viu o que fulano fez? Tá vendo da forma com que ele te olhou? Tá vendo a forma com que ele te tratou? E ele começa a distorcer isso. E aquilo você vai criando na sua mente, depois isso vira um sentimento, e você começa a ficar aprisionado naquilo. E eu já tinha esse começo leve de depressão. Quando eu tive a ameaça de aborto, isso piorou. Porque quando eu fiquei grávida, 2 amigas minhas também estavam. E eu chorava porque eu queria estar curtindo a gravidez e eu não podia. Eu tinha que estar em casa de repouso, era da cama para o sofá, do sofá para a cama. Graças a Deus, Deus deu a vitória. O problema cessou depois de 60 dias. Depois a gente teve mais algumas complicações, não foi fácil. Mas o Vinícius nasceu com saúde. Graças a Deus. Só que eu desenvolvi uma depressão pós-parto. E crente é teimoso, né? A gente acha que... Como explicar? A gente não busca ajuda em Deus e não busca ajuda na medicina. E fica empurrando com a barriga. Não tem nada. Não, vai passar, e esse vai passar, e esse vai passar. Só foi piorando. Eu comecei a desenvolver crises de ansiedade. Aquele nível de, se eu ligasse para o Gabriel e ele não atendesse o telefone, eu já imaginava 1001 coisas, né? Que ele bateu o carro, que ele estava caído num barranco, que alguém tinha sequestrado ele. Eu imaginava de tudo, tudo, tudo mesmo. E eu fui piorando com o tempo. Eu fui piorando. Quando o Vinícius fez 2 anos, a gente conversou. Eu falava assim para ele, amor, eu sou filha única, eu não queria que o Vinícius fosse. E começamos a pedir a Deus um outro filho. E eu achava que ia ser do mesmo jeito, né? No mês seguinte eu estava grávida e pronto. E foi passando o tempo, foi passando, e nada deu engravidar. A gente procurou vários especialistas, eu fiz vários exames e não dava nada. Nada nos exames, tudo normal. Engraçado, a gente foi fazer exame lá em Campinas, fomos com o médico lá, tudo lá, e os exames mostravam que não tinha nada. Tudo normal. Foi o mesmo processo da minha mãe. Só que aí passou que acho que uns 4 meses, né, depois dos últimos exames que a gente fez, eu comecei a ter dores horríveis.
A primeira crise que eu tive foi em torno de umas 6 horas da manhã. O Gabriel teve que acordar o Vinícius Prestes. A gente foi para o hospital. Quando eu fui desmaiando de casa até o hospital. Quando eu cheguei lá, o segurança teve que me carregar. Eu não aguentava de dor. E os médicos, é cólica de rim. No mês seguinte, eu fiquei menstruada de novo. A mesma coisa. Chegando, desmaiando no hospital. E mês após mês. Aí o médico falou assim, ó, não é cólica de rim, porque é impossível ser só durante o ciclo menstrual. Procura um especialista. A gente fez mais exames. Aí descobrimos a endometriose. Só que aí, de novo, vem a teimosia. Você não busca a Deus pela cura, mas você não agrada a Deus, mas também não procura o médico e vai levando. Isso foram 10 meses, assim. Todo mês no hospital. A gente revezava o hospital. Um mês a gente ia no 22, outro mês no São Francisco, porque as enfermeiras já não aguentavam me ver mais lá. Já falava até o RG nosso, já é Gabriel e falava RG, já pode entrar. Eu nem fazia ficha, eu já entrava para atendimento, porque eu chegava lá com muita dor. Até que no último mês que eu tive, eu cheguei até a vomitar de tanta dor que eu tava. E era assim, eu tomava 2, 3 doses de Tramal, Profenid. Cheguei a tomar um remédio até um pouco mais forte que o Tramal, que é abaixo da morfina, e a dor não passava. Uns 2, 3 dias depois, eu ficava de cama. Minha mãe tinha que ir lá em casa fazer as coisas para mim, o Gabriel, porque eu não conseguia levantar de tanta dor que eu tinha. Parecia que eu estava operada, né? Assim, aquela sensação ruim. Forte, e aí eu comecei a me revoltar contra Deus. Porque eu comecei, além de eu não ter o meu pedido atendido de ter um outro filho, eu ainda tinha a questão da dor, a questão do sofrimento. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou operar. A gente procurou um médico lá em Campinas, ele fez a cirurgia. Ok, tá tudo bem, tá tudo limpo, as dores cessaram, mas o filho também não vinha. E nada de eu conseguir engravidar. E aí eu comecei a entrar numa depressão ainda mais profunda. Porque eu cheguei, igual o pastor Jonatas, ele veio aqui, ele falou isso e eu me identifiquei muito. Eu falava para Deus que eu não acreditava que ele existia. Porque se ele existisse, por que ele estava me deixando em tamanho sofrimento dessa forma? Porque eu citava a Bíblia para Deus, eu falava, Senhor, o Senhor fala que os filhos são herança. Por que o Senhor não quer me dar mais uma herança? Por que o Senhor não quer me conceder mais um? Batendo de frente como se a gente mandasse, né? E o pior é você ouvir das pessoas, não sei por que você está assim, você já tem um. Não sei por que você está dessa forma. Ou então ouvir assim, fulano engravidou e não quer, e não queria. Gente, como isso doía, como isso doía demais, sabe? Assim, ou às vezes as piadinhas que a gente ouvia. E aí chegou no nível que eu não podia nem mais chorar na igreja. Porque quando eu chorava, ou vinha alguém falar isso que eu falei, não sei por que você está assim, você já tem um, ou vinha com outros comentários maldosos, sabe? Teve nesse processo pessoas que me ajudaram? Sim, teve palavras reconfortantes, teve gente que me ajudou. E quando passou um tempo, eu estava conversando um dia com uma irmã, e aí ela falou para mim assim, que ela estava orando por mim, e que Deus falou que Ele queria que eu comesse a palavra. É a irmã Irma, foi uma bênção na minha vida. Gente, continue orando por aquela pessoa que você quer ver nos caminhos do Senhor. A irmã Irma, ela mal me conhecia. Ela me conhecia por eu ser secretária lá na igreja. E ela orando por mim, pelo Gabriel. Quando eu já estava melhorando, eu cheguei nela e falei, eu agradeço as orações. Ela falou assim, Deus me mostrou que vocês não estavam bem. Vocês estavam aqui, mas apenas de fachada. E isso é muito ruim, você tá dentro da igreja apenas de fachada. Eu brinquei esses dias, né? Eu falei assim que eu estava usando máscara para ir para a igreja bem antes do Covid. Porque a gente colocava aquela máscara de tá tudo bem, chegava lá, sorria para todo mundo. Mas na segunda-feira a dor voltava. Às vezes nem na segunda, no domingo à noite mesmo a dor voltava. E a semana era arrastada. Se você tinha que voltar durante a semana, coloca a máscara e vai. Só que Deus começou a trabalhar. E aí, eu precisei chegar no extremo mesmo, para eu ter a coragem de falar para Deus, me muda. Eu tive 2 crises de pânico, eu tinha pensamentos de suicídio dia após dia, mais de uma vez por dia. Eu falei que eu só não cheguei às vias de fato por falta de coragem.
porque eu tinha medo de dar errado. O meu medo era esse. E se não der certo, eu vou ficar ainda pior. Eu pensava no que eu ia ter que ver no rosto do meu marido, no rosto do meu filho, da minha mãe, a reação. Quando uma pessoa ela quer cometer suicídio, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com a dor. A dor é tão dilacerante, dói tanto que a vontade que você tem é de abrir o peito para ver se ela vai embora. Naquele momento, eu acho que a única solução é tirar a vida mesmo, por causa da dor, né? É, sim, é muito. Só quem passou, só quem esteve nesse fundo do poço, sabe? Porque eu tive pessoas que passaram e me confortaram, e eu tive pessoas que nunca tiveram, graças a Deus, nunca passaram por isso. Só que quando a pessoa vem falar, sabe, pareciam palavras vazias, porque a pessoa nunca viveu aquilo. Ninguém nunca experimentou esse sentimento de você querer morrer, porque você não aguenta mais. E eu lembro que na época o pessoal daqui estava muito indo para aquele Moriá, né, que tem, da Batista da Lagoinha. E eu falei pro Gabriel assim, amor, eu vou no Moriá. É a minha última tentativa, eu não aguento mais. Tá demais. E quando eu cheguei lá, e Deus começou a falar comigo e através das palestras, foi muito bom chorar, sentar, chorar, e eu olhava para Deus, eu falava, eles falam muito isso, da gente ser sincero com Deus, né? Às vezes a gente vem com aquela oração muito rebuscada, cheia de palavras chique, o coração, né? Para Deus, né? Falar o que tá sentindo. Eu senti que o meu processo de melhora começou quando eu virei para Deus e eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor me decepcionou. Eu tô decepcionada com o Senhor, porque eu esperava tanta coisa e nada disso aconteceu. Olha, eu tô sofrendo tanto e eu não vejo nada. Só que qual era o problema? Não era Deus, era o meu distanciamento. Eu não estava... Em Salmos 91, ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar não é ir lá só de vez em quando. Quando você habita, você vai para sua casa todo dia. Você não vai para lá em momento de necessidade. Você está lá, né? Dia após dia. E eu não habitava, eu só recorria a Deus em momentos de necessidade. Como que eu queria descansar à sombra dele, se eu não estava habitando na casa dele, não estava habitando no Altíssimo, como a palavra dele manda? É assim como fala no devocional, né? Você estava preso, né? E ficava ali acorrentado ali, mas... Com aquela ansiedade de ter, sem esperar a vontade de Deus, né? Querendo a sua, né? Que se acontecesse naquela hora, né? E não ir fazer a transição para ver. E aquela ansiedade faz com que demora mais ainda aquilo que a gente está esperando. A gente é reprovado, né? E a gente é muito egoísta, né? A gente quer... Deus, quando ele planeja algo, ele vê tudo como um todo. Uma coisa que vai acontecer na minha vida vai afetar o Gabriel, pode afetar você, pode afetar o Eliseu, pode afetar muitas pessoas. Então, como que a gente é egoísta? A gente acha que a gente sabe de tudo que é bom pra gente. Deus, ele tá analisando cada um. Então, assim, a gente não tá nem aí o que vai acontecer na vida do outro, né? A gente acaba pensando só em nós mesmos. Sim. E aí, assim, depois... Eu não falo que eu saí liberta do Moriá, não. Eu saí um pouco melhor. Eu saí um pouco mais próxima de Deus. E Deus usou meu marido, minha sogra tem muitos livros lá, mas muitos mesmo. Logo depois que eu saí, acho que ele quis aproveitar o embalo que eu vim mais assim, né, fervorosa de lá. Ele pegou um livro e me deu. Eu sempre tive o hábito de ler, mas nunca ler nada cristão. Eu lia romance policial, eu lia muita coisa assim, ficção mesmo. E aí ele me deu um livro que fala, chama O Vinho Novo é Melhor. É a história de um missionário na África. E ele era um marginalizado, um perdido mesmo, bêbado, a família dele estava destruída. E Deus levantou esse homem de tal forma que os milagres que ele viu ocorrer através da vida dele, assim, a perna da pessoa crescer centímetros na frente dele, sabe? Assim, libertação do câncer, cura de tanta coisa. E eu, lendo aquele livro, eu falei assim, se Deus fez isso com ele... que estava nesse nível, comigo, ele pode fazer também, ele pode melhorar, né? Então, eu quero começar. E eu comecei a ler outros livros. Aí, eu peguei um livro, que é a história da Stormy Marshall, que é aquela que... Ela tem muitos livros escritos, a Bíblia da Mulher que Ora, a Esposa que Ora, ela tem vários livros, né? E nesse livro, a história, ela chama assim, A Minha História de Perdão e Cura, ela conta a história de libertação dela.
como que ela era e o que Deus fez. Eu lembro que ela conta que Deus foi confrontando ela aos poucos. E o processo de libertação dela demorou em torno de uns 14 anos. Eu falo da libertação do passado, né? Porque a gente vai ser liberto até o dia que Deus nos recolher. Porque o dia que nós estivermos livres de tudo, aí Ele nos chama. Pra gente não se contaminar novamente, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter alguma coisinha. Mas a gente fala, assim, das coisas mais profundas. Aquilo que o diabo lançou na infância, na adolescência, né? No processo anterior. Quando eu li isso, eu falei para Deus assim, Senhor, eu não quero esperar tanto tempo. Por que eu fui falar isso? No dia seguinte, Deus começou a me confrontar. E eu comecei a ver que era assim, eu ficava uma semana sendo confrontada com algo, uma semana bem. Porque uma semana confrontada com algo, uma semana bem. Algumas coisas a gente tira de letra, a gente passa de primeira, assim, né? A gente vê que é Deus trabalhando, a gente já entende o recado, fala assim, não, peraí, vou me controlar, eu sei que é Deus trabalhando, eu vou aguentar firme. Tem coisas que não, a gente tem que passar de novo, até a gente ser aprovado. Tudo que a gente tem na nossa vida, qualquer sentimento ruim, ele está enraizado em muita coisa. Então, até arrancar tudo dessas raízes... Limpar tudo. Até limpar tudo isso. Demora. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo foi o poder da palavra ajuda-me para Deus. Você dobrar o joelho e falar assim, Senhor, me ajuda. E eu não tinha isso. Eu era muito autossuficiente, muito autodependente. Eu queria estar no controle de tudo. Então, entregar o controle para Deus era uma coisa... Então, quando a gente pede ajuda-me, Deus... a gente está se humilhando, está se entregando mesmo. Para a gente pode parecer assim uma derrota total. Sim. Eu tô Parece precisando que a gente se entregou. Só que para Deus soa como uma rendição total. E Ele fala assim, agora sim, agora eu vou começar a trabalhar. Agora e por mais simples que pareça, né, você pedir ajuda para Deus é muito difícil, né? Porque às vezes a gente não quer entregar os pontos. A gente fala assim, não, Deus, ajuda. Mas a gente entregar mesmo, falar assim, não, Deus, eu não consigo mais. Essa forma de pedir que você está falando aí, igual ela falou, de se entregar realmente. Pedir realmente, né? Essa parte muito difícil, né? A gente sempre pensa assim, ou a gente é muito bom o suficiente que a gente não precisa de Deus, ou a gente acha que Deus é muito bom o suficiente que Ele não vai se importar com aquela pequena coisa que a gente está sentindo. É verdade. Então, é muito complicado esse negócio do ajuda-me. Hoje eu falo ajuda-me para Deus mais de 20, 30 vezes por dia. Virou, sabe, aquela coisa assim, realmente, Senhor, eu preciso. Uma das coisas que eu mais falo para Deus, Senhor, sem Ti eu não posso fazer nada, nem o arroz direito na hora do almoço sai se o Senhor não me ajudar. É verdade, rapaz, quando ela não pede ajuda, o arroz sai papa. Queima, rapaz. Mas é bom, quando a gente se sente totalmente dependente de Deus, aí ele... deixar Ele guiar os caminhos. É o que Paulo fala. Paulo fala, né, que o evangelho ele é muito controverso. A gente precisa perder para ganhar. Quando a gente perde o controle... É aí que a gente sai ganhando. É verdade. Porque a gente percebe como é bom estar no descanso de Deus. Sim, como é bom estar realmente nos braços. Ele realmente sabe de todas as coisas. Tem hora que a gente ainda está passando por um problema, vem o diabo ali atacar a nossa mente. Só que aí quando a gente consegue silenciar essa voz perturbadora, a gente olha lá dentro do nosso espírito, a gente consegue ver que, assim, não, Deus está no controle. E eu tô bem, Deus está no controle. Pronto. Alguma coisa de bom vai sair disso. Eu não sei o que é, mas vou deixar. É entrar no descanso de Deus, sabe? Deus tem me ensinado muito isso sobre confiança. É muito difícil confiar em Deus. A gente, como ser humano, a gente tende a isso, né? Porque todas as nossas autoridades, os nossos pais nos decepcionam. Depois os nossos professores, os nossos pastores... marido, mulher, amigos nos decepcionam. Então, a gente tende a projetar isso em Deus. A gente acha que da mesma forma que essa pessoa falhou um dia, Deus vai falhar. A gente esquece que Ele é soberano, que Ele não falha, que Ele não erra e que Ele sabe de todas as coisas. É igual o nosso amigo José Messias, né? O Zé tá muito, muito sábio, rapaz. Tá ouvindo programação aí, ó. Ele falou essa semana a questão de Noé, né? Como que Noé ele entrou na arca e não tinha volante. Timão. Não tinha o timão. Né? Ele até falou, ele usou essa palavra também, porque Noé ele entrou confiando que o Senhor que ia guiar a arca. Levar a arca no lugar seguro. E é igual a Priscila tá falando aqui também, a gente fazer essa entrega, né, de você falar para Deus, falar assim, ó, Deus, eu tô dando o controle para você,
né? Eu tô tirando a mão e tô deixando você controlar, né? E quando a gente começa a enxergar isso, a gente realmente começa a entender qual é o propósito de Deus na nossa vida, assim como a Priscila tá... E a maneira assim, mais fácil de fazer isso é começar nas pequenas coisas, entregar o dia a dia, as pequenas coisas a Deus. É difícil? Eu ainda estou em processo. É complicado, não estou totalmente liberta disso, mas quando você vivencia isso, nossa, é muito confortador. É um sentimento que, assim, que só quem experimentou sabe. Sim. A verdade é essa. Muitas vezes eu confio em Deus, tá? Mas até que ponto você confia em Deus? Porque a hora que Deus pede determinadas coisas pra gente fazer, ou Ele mostra determinadas coisas pra gente que poderia acontecer, você realmente tá confiando em Deus naquele momento? Verdade. E o carinho de Deus, ele é tão grande que, assim, o meu processo, Deus foi me direcionando à leitura de livros que Ele queria tratar comigo naquele momento, sabe? Eu tive uma das últimas, assim, experiências que eu tive com Deus foi em relação à amargura, à falta de perdão. Eu tive alguns problemas com algumas pessoas, né, há uns 7 anos atrás, e eu achava que eu tinha perdoado. Só que aí, toda vez que a cena se repetia, eu chegava em casa e eu falava. Lembrava daquilo ainda com amargura. Não, era uma... Eu falava que eu perdoei porque eu não queria ver o mal da pessoa. Mas eu queria que ela chegasse em mim e falasse assim, você estava certa. Me desculpa por ter feito isso, por ter falado isso. E aí Deus me direcionou para um livro que, inclusive, o pastor Nicel está lendo. Ele falou que vai dar um estudo para os adolescentes agora, chama A Isca de Satanás, que é o pecado da ofensa. E ele fala como que o diabo usa isso para nos tirar da presença de Deus. Né? Ele cita Lucas 17, ele fala sobre ai daqueles por quem vieram os escândalos. Escândalo vem de uma palavra que chama escandalon, que era uma armadilha utilizada para capturar animais. Então, o diabo ele usa a ofensa como uma armadilha para nos capturar. Então, ele faz alguém falar alguma coisa que a gente não gosta, que a gente tá, às vezes a gente descontente, às vezes até na gente mesmo. E aí a gente começa a levar aquilo para a pessoa. A gente esquece que ela está sendo usada muitas vezes pelo inimigo, e o inimigo está pegando aquilo que ela falou e está distorcendo a nossa mente, e a gente vai guardando aquilo. E a falta de perdão é uma coisa muito séria, porque quando você começa a estudar, você lê abertamente que a pessoa que não perdoa vai para o inferno. É isso. Tá escrito na Bíblia isso. A pessoa que não perdoa, ela vai para o inferno. Não importa a vida que ela tenha levado perante Deus. Se ela tiver uma rusga de falta de perdão dentro do coração dela, ela vai. E aí Deus me confrontou, nossa, muito seriamente com esse livro. Porque assim, a gente fala que o perdão tem fases. A gente perdoa quando a gente não quer mais ver o mal da pessoa. Só que a gente continua lembrando. Mas a liberação, a gente liberar... Sabe, difícil, né? A pessoa continuar fazendo a mesma coisa dia após dia e você não se sentir mais mal com aquilo, é muito complicado, é muito difícil. Mas, assim, Deus, ele é muito bom. Ele foi colocando pessoas no meu caminho, assim, que foram me ajudando muito. Inclusive, a Rosângela me ajudou muito. A Viviane, quero mandar um abraço para Rosângela, Viviane, Milena, ajudou muito. Nossa, foram uma benção. A Helenir também, uma benção na minha vida. Assim, foram pessoas que eu vi que Deus colocou para cuidar mesmo, sabe? Assim, a gente acabou vivendo aquele conceito de igreja mesmo. Sim. Que é um ajudando o outro, um apoiando o outro, um levantando o outro. Porque eu vejo assim, quando uma tá bem, a outra não tá, aí se apoia. A gente tem que até viver mais isso, né? Porque é isso que Deus quer. Por isso que é bom deixar o Espírito Santo nos guiar, porque até as nossas amizades, né, a gente entrega para Ele e Ele coloca pessoas na nossa vida que nos ajudam a melhorar. Né? Porque da mesma forma que tem essa parte pro bem, também tem a parte pro mal. Às vezes, se você não está direcionado, né, você pega algumas amizades que vai deixando você longe da presença de Deus. Vai te afastando ainda mais. Uns conselhos que não é bom, né? Que não é bom, justamente. E assim, eu vou dar uma resumida agora que eu tô vendo o horário aqui. E ela tá preocupada, rapaz. Falou assim, nossa, é muito tempo, hein? 1 hora. Eu falei assim, eu com o Dário lá, só 1 hora, né, Dário? É rapidão. Como a gente leu no devocional, que Jesus, ele morreu por nós para nos santificar, né?
Sim. E a gente vê que hoje muitas pessoas não vivem isso, não vivem o melhor de Deus nas suas vidas. Eles não vivem toda aquela plenitude que o Espírito Santo quer que elas vivem. Aí a pessoa fala assim, tudo bem, mas Jesus disse que no mundo tereis aflições. Sim, nós teremos aflições. Só que quando nós estamos em contato direto com Deus, quando nós estamos realmente cheios do Espírito Santo, aí vem a paz que excede todo entendimento. Aquele gozo que a gente não sabe nem de onde provém, a alegria, né? Aquela alegria assim que você fala, você pode ficar abatido, você vai ficar, mas tem uma diferença. Você tá, a alegria que você está sentindo. Você começa a vivenciar os frutos do Espírito em meio às provações, meio às dificuldades, né? Você quer que os outros também que estão ao seu redor sintam a mesma coisa, Você né? começa a chorar por ver que as pessoas não estão despertas, que elas não estão enxergando, que elas pensam que estão bem, mas não estão. E aí, eu estava lendo a Bíblia, em Tiago 4, 2, na parte B, fala assim, ó, não tem porque não pedem. A gente leva muito esse versículo para a parte material. Isso é verdade. Eu não tenho um carro novo porque eu não estou pedindo. Mas vamos levar isso para a parte espiritual. Você tem pedido libertação? Você tem pedido para Deus tirar tudo isso de ruim dentro de você? A gente tende a pensar que a ira, aquela ira que a gente tem dentro da gente, não é pecado. Que o orgulho não é pecado, a arrogância, quanta coisa, normal. Quanta coisa assim, aquela autossuficiência, aquela autodependência, a gente tende a julgar os pecados dos outros. Não, porque o fulano ali, ó, tá bebendo, o outro lá tá usando droga, tá se acabando. Mas às vezes a gente tá se acabando com esses sentimentos guardados dentro da gente, a gente nem percebe. O que o estresse causa? Ele atrapalha a nossa vida tanto quanto o uso de uma droga, ele faz tanto mal, ele arruína a nossa saúde de tal forma. E Deus, ele fala que é pra gente lançar tudo isso sobre ele, que ele vai nos livrar. Então, você realmente tem pedido por libertação? Quem está ouvindo, né, nessa noite, realmente tem pedido para Deus libertar, para Deus tirar tudo isso? Eu falo assim, de todas as pessoas que eu já vi, que passaram por esse processo, de todos os livros que eu já li, todos falam a mesma coisa. Quando você se abre para Deus te libertar, para Deus te transformar, de coração, ele inicia imediatamente. E o processo é muito doloroso. É o que ela fala assim, ó, é sofrimento, Só que é um sofrimento que tem fim. Você ficar aprisionado em tudo isso de errado, nunca vai ter fim. Agora, esse sofrimento de libertação, ele tem fim. E aí a gente, depois que passa, você fala, nossa, como é bom estar livre. Eu sempre fui uma pessoa muito cheia de ira. Muitas pessoas na igreja acho que já experimentou isso, infelizmente. Peço perdão a todo mundo a quem eu ofendi. Eu peço perdão por ela também, tá? Sabe aquela coisa que você tá tão ferido, que a pessoa fala uma coisinha que você não gosta, você já descarrega tudo em cima. Isso o quê? É uma ira descontrolada. Isso é pecado. Deus não fala que ele vai lançar fora os irados, né? Ele usa um outro termo, mas é isso que ele tá querendo dizer. Sim, da mesma forma que ele vai lançar fora os outros pecados que a gente julga tão seriamente. A Bíblia fala que Deus rejeita os orgulhosos, ele abomina os orgulhosos. Eu era uma pessoa muito orgulhosa. Eu era muito orgulhosa até no sentido de não deixar Deus controlar a minha vida. Quando a gente está tirando esse controle da mão de Deus, é por orgulho. O primeiro pecado, na verdade, que teve foi o orgulho, a soberba, que foi quando Satanás quis ser igual a Deus. O que ele quis? Ele quis ter o controle de todas as coisas. Quis tomar quando tudo. A gente não quer entregar o controle da nossa vida a Deus, nós estamos nos igualando a Satanás. A verdade é essa. Por quê? Porque a gente quer controlar as coisas, a gente quer ser igual a Deus, a gente acha que a gente tem a onipotência, a onipresença, a onisciência de todas as coisas. Sabe que a decisão é melhor que a gente escolher, né? Sim, é como se você falasse assim, ó, Deus, eu sei o que é melhor para mim, o Senhor só faz. O Senhor só realiza. Então, assim, é difícil. E Deus Ele quer nos libertar de todas essas coisas. E sobre a minha doença da endometriose, né, foi até engraçado essa semana. Eu voltei a sentir dores ano passado, depois da minha cirurgia, e não era igual eu tinha antes. Eram dores durante todo o mês, mas não tão fortes. Mas eram dores que eu tinha que me deitar quando começava. Então, às vezes, eu estava no supermercado, começava a doer, eu estava dirigindo, começava a doer.
E elas passavam em torno de uns 10, 15 minutos, mas para mim estava sendo incômodo. E eu comecei a orar para Deus, até que eu falei para Deus assim, Senhor, se o Senhor quiser me curar dessa doença, amém. Mas se o Senhor não quiser, me ajuda a suportar a dor que ela está causando. E eu percebi que cada vez que doía, e eu falava para Deus assim, Senhor, está doendo, e eu preciso da sua ajuda. Eu via que a dor ia sumindo, a dor ia sumindo. E aí eu parei de sentir dores. E eu tinha médico marcado esses dias, eu fui e eu tinha os exames de rotina para fazer. Eu falei para o meu médico assim, tem como o senhor pedir um exame para mim? Porque eu tinha falado, o senhor tinha falado para mim da cirurgia, só que eu não estou sentindo mais dor. Eu queria ver como que tá, né, tudo. E eu fui fazer o exame e eu falava pro Gabriel assim, né, eu me sinto curada porque eu não sinto mais dores. Aí eu fui fazer o exame, eu fiz e eu peguei o resultado na segunda-feira. Até quando ele falou de eu vir pra rádio, eu falei assim, nossa, é um belo testemunho de cura, sim, né? Vai ser uma benção eu falar que Deus me curou. Amém. A hora que eu abri o exame, não. Tava tudo exato, um pouquinho pior do que estava antes. Só que a minha reação foi diferente. Das outras vezes que eu tive esse mesmo diagnóstico, eu falei para Deus, por quê? O porquê? O porquê? Dessa vez eu entrei no carro, não vou falar que eu não chorei, eu chorei, porque eu fiquei realmente triste. Porque você sabia que ainda a doença tá ali, que você queria se ver livre disso, né? Mas eu falei para Deus assim, tudo bem, Senhor, se o Senhor quiser me curar, amém. Se o Senhor não quiser me curar, tranquilo. E aí, quando eu voltava para casa, eu coloquei no carro aquele hino que tá em alta agora, né? Aquele, ainda que a figueira não floresça. E eu comecei a trocar as palavras. Eu falava para Deus assim, ainda que eu não esteja curada, ainda que eu sinta dores, todavia eu me alegrarei. Porque o que eu compreendi? Que Deus, a presença dele é o que nos basta. A graça dele nos basta. Não importa a dor que você está passando, não importa o que você está vivendo. Se você está com Deus, ele vai te ajudar a suportar. Ele vai cuidar e você vai entender o propósito dele na sua vida. Sim. 1 Coríntios 10, 13 fala assim, que Deus, ele jamais deixará que nós passemos uma provação além do que nós possamos suportar. Isso é verdade mesmo. E quando a gente está passando por uma provação, por uma tribulação, ele já nos encaminha o consolo. Sim. Isso é maravilhoso se você for ver bem. Porque assim, Deus, ele quer ver o nosso bem. Aí o diabo vem e planeja o mal. Aí Deus, com toda a misericórdia, a bondade que ele tem, ele pega aquela situação que o diabo planejou para o mal e ele reverte para o bem. Aí, o que vai determinar a minha vitória? A minha reação a essa situação. Sua posição sobre isso, né? A forma com que eu vou lidar com o sofrimento. É aí que a gente vê se você realmente enxerga Deus em todas as coisas e você atribui ele também a todas as coisas, né? Tudo que acontece, a gente fala assim, não, Deus, eu sei que está acontecendo isso, mas eu sei que ao mesmo tempo que eu estou passando por isso, que é uma coisa ruim, é um processo ruim, mas eu sei que o Senhor está junto comigo e eu vou confiar que o Senhor vai me ajudar. Sim. Que ela fala assim, né? Ele fala assim, produzir no final um caráter amadurecido. Quando nós estamos amadurecidos, né? Não estou falando que eu estou, mas quando estamos amadurecidos... Tá caminhando. Está caminhando no processo. Quando nós estamos amadurecidos, nós conseguimos enxergar isso, né? Nós conseguimos falar para Deus, tudo bem, Senhor, não foi dessa vez, pode ser que nunca seja, mas se o Senhor estiver comigo... Sim. Tranquilo. Tinha um hino muito antigo que a gente cantava, se Cristo, como que é? Com Cristo, comigo vai, eu irei. Então, se Cristo comigo vai, amém. A gente vai, a gente continua. Uma coisa que Deus trabalhou muito fortemente comigo, né, nos últimos tempos, foi entender, estamos aqui de passagem. Sim. Então, assim, o que importa aqui é eu conseguir fazer a obra de Deus, é eu trabalhar o máximo para o reino dele, é eu ganhar o máximo de vidas para ele. E não é só vidas que estão lá fora, não. É muitas vidas que estão mortas ali dentro da igreja, que estão ali. O Gabriel usou esse termo até na Vigília dos Jovens, né? São muitos crentes desviados, não desviado crente, mas os crentes desviados que estão dentro da igreja. Como que Deus quer trabalhar? A Thaís até comentou, né, que Deus mostrou isso para ela. Sim. Que as almas que estão dentro da igreja
também são almas. A gente tende a ver de uma forma diferente isso. Às vezes a gente fica preocupada com tanta gente lá fora, né? A gente tem que ir levar o evangelho, né? Mas às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela está precisando de uma palavra, de uma palavra. Verdade. Tá igual eu tava. Eu falo assim, eu vivi por 30, eu tô com 33 anos hoje, eu vivi por 32 anos na igreja sem experimentar isso, sem ter essa vivência com Deus. É igual Jó fala, né? Jó fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Então pensa como é maravilhoso hoje você ver, você não só ouvir que Deus é bom, você sentir que Deus é bom. Sim. Você não só falar, Deus é misericordioso, mas você já ter experimentado, ter vivido a misericórdia de Deus na sua vida, o cuidado dele, o carinho. Deus, ele é tão cuidadoso que hoje eu acordei um pouquinho ansiosa, né, porque ia vir aqui. E aí eu tenho um devocional que eu leio lá todo dia. E de manhã a gente acordou, eu fiz o cultinho com o Vinícius, a gente precisou correr atrás de algumas coisas e eu não li. E eu estava muito aflita. Aí eu sentei no meu quarto e o Espírito Santo me falou, o seu devocional. Aí eu não achava ele, estava no meio de outros livros, eu achei e abri. No que eu abri, a palavra que estava ali era uma palavra de carinho, de cuidado. Deus falando para mim, se você está com medo, mas vai assim mesmo. Dê o primeiro passo, deixa Deus guiar o segundo, ele vai te mostrar, né? Conforme você vai andando, ele vai te mostrar. Às vezes o segundo passo a gente só vai ver depois que a gente der o primeiro. Sim. E eu tava com muito receio de vir aqui travar, que eu tenho, quando a gente fica nervoso, a gente dá uma travada, né? E aí depois o Gabriel citou, né? Mas assim, o fato da gente dar o primeiro passo, Deus nos ajuda com o segundo, no terceiro, verdade. E assim vai indo. Então, assim, eu tô muito feliz pelo que Deus tem feito na minha vida, na vida do meu esposo. Eu tenho visto o trabalhar de Deus até mesmo na vida do Vinícius, já tão pequeno, o que Deus está fazendo, como ele fala de Deus com alegria, com amor, até lendo a Bíblia, coração, né? E assim, Deus, ele é maravilhoso, assim. O meu convite para quem tá ouvindo, se você não experimentou, se você não pode afirmar com certeza que você está vivendo o melhor de Deus para a sua vida, se entrega a Ele. Se entrega, pede para Ele entrar, te libertar. Uma oração que eu aprendi a fazer foi para que Deus, ele visite cada canto escuro do nosso coração e traga à luz tudo que está escondido ali. Você vai se surpreender com quanta coisa você tem guardado. Amém. Quanta coisa de ruim está lá dentro, quanta coisa você precisa ser liberto, quanta coisa você precisa deixar para lá para viver o melhor de Deus. Aquela limpeza. Total, porque o Espírito Santo, ele quer habitar dentro de nós, sim, não quer? Você gosta de habitar numa casa suja? De jeito nenhum. Se a casa tem que estar limpinha, não tem? Tem que estar tudo organizadinho, não pode estar aquela bagunça. A mesma coisa do Espírito Santo. A gente vai deixar uma casa de qualquer jeito para ele morar? Não. Não tem como, né? Não tem como. E isso que você falou, uma coisa que ficou marcado é quando você leu em Tiago, né? Porque quando ele fala isso, a gente realmente, a gente só pensa na parte material, né? Você vai pedir para Deus, não, eu quero, Deus, uma casa, um carro, né? Mas a gente esquece que o principal, que é a presença dele, ele fala assim, ó, vocês não têm porque vocês não pedem. Mas aí você para pensar, fala assim, nossa, se ele tá falando isso, que ele vai me dar, eu posso pedir a presença dele, que sim, com a presença dele eu já tenho tudo. Eu não preciso mais nada. E a Bíblia fala, né, que... Não precisa mais nada. A Bíblia fala que quando a gente ora segundo a vontade de Deus, ele tem o maior prazer de nos dar. E se você lê na Bíblia, o que Deus quer é nos dar esse relacionamento, essa presença, a libertação, a santificação, a purificação. É isso que Deus quer. Então, você pode ter certeza que quando você estiver orando por isso, você vai estar orando segundo a vontade de Deus. Então, você vai receber. Essas são a que a gente fala de bênçãos gerais. Ele está estendendo isso a todo mundo. Bênçãos específicas são isso. Eu quero meu carro, eu quero uma casa. Sim. Só que quando você está ali, na presença de Deus, até as bênçãos específicas, você aprende a orar segundo a vontade de Deus. Então, você se frustra menos na oração. Você ora mais. Aí você se frustra menos, você ora mais. Isso vira um círculo vicioso e cada vez você se achega mais perto de Deus. Mas, para isso, a gente tem que dar o primeiro passo. Verdade.
não tem que ficar esperando. Muitas pessoas ficam aguardando vir alguém impor a mão, alguém lá de fora orar e falar. Não, a melhor oração, o melhor momento que você vai ter com Deus é quando você fechar a porta do seu quarto, se trancar ali e falar com Ele, rasgar o seu coração. Sabe aquela vez que você não sabe nem o que falar? Só escorre lágrimas? Deixa. O Espírito Santo interpreta. Emocional passada. O Espírito Santo interpreta. Legal. Ele leva cada uma para Deus e transforma numa frase linda. E Ele trabalha na sua vida. Aleluia. Eu queria aproveitar o final do seu testemunho e aqui dar um recado para o Paulo Sérgio, que ele está acompanhando aqui. Paulo Sérgio, essa palavra é para você, Paulo Sérgio. Né? Eu sei que você está passando por um momento de transição na sua vida, aí, igual a gente leu no nosso devocional. Né? Você está passando esse momento na sua vida, mas isso que a Priscila falou, você fique tranquilo. Você só precisa dar o primeiro passo. Você viu como que Deus ele trabalha. O Paulo Sérgio ali, ele está passando por um processo e ele está agora enxergando como que Deus ama a vida dele. E através desse testemunho, tudo que você falou, Priscila, eu creio que o Paulo Sérgio ali, ele grudou no coração dele isso daí, Amém. Que ele está passando por um processo. E Paulo Sérgio, assim como a gente falou no devocional também, no testemunho da Priscila, você precisa escolher se alegrar. Né? Igual a Priscila falou, ela passou esse processo, mas enxergando lá na frente. O Espírito Santo abriu a visão dela para ela enxergar lá na frente, porque a gente tem a certeza da vitória. Então, Paulo Sérgio, eu quero já mandar um abraço aqui para você, tá? Que você tenha isso no seu coração. Essa transição vai ser para o seu bem, porque Deus ama muito a sua vida, tá? Então, que Deus abençoe. Esse testemunho da Priscila falou muito com a gente, né? E eu tenho certeza que ele falou muito com você, porque esse processo que ela passou, eu tenho certeza que você se identificou também, e Deus, assim como na vida dela, deu a vitória, né? Eu tenho certeza que Deus ele vai dar a vitória para a sua vida também, tá? No nome de Jesus. Amém. Priscila, Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz, demais, né? De ouvir essa palavra, como que Deus ele nos surpreende, demais. Né? Eu queria só ler 2 versículos aqui. Sim, fica à vontade. Você manda, você é a chefe. 2 versos em Salmo 119, eu estava lendo outro dia e, nossa, eu falei, isso resume muito todo esse processo. Sim. É Salmo 119, versos 67 e o 71. Ele fala assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Depois ele fala assim, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Então, às vezes, a gente tem que passar pelo sofrimento, sofrer para aprender de Deus. O amor de Deus, ele nos é revelado, né? Nessas tribulações. O amor de Deus, a gente só entende quando a gente tem uma experiência com ele. Sim, isso é verdade mesmo. Né? Que você falou do Paulo Sérgio, assim, que ele está aprendendo como que Deus o ama. É nessas tribulações, nessas provações que a gente vai entender o amor, o carinho, o cuidado de Deus. Sim, isso é verdade mesmo. Numa outra versão ele fala assim, meus problemas se transformaram em coisas melhores, porque eles me forçaram a aprender no teu livro-texto. O melhor lugar para a gente buscar orientação é na palavra de Deus. Com certeza. Com certeza. A Bíblia. E quando ela aqui é o nosso manual, né? Quando a gente compra qualquer produto vem com manual, se a gente não sabe mexer, a gente recorre ao manual, né? E a gente não sabe como viver, a verdade é essa. E o manual da vida tá aqui, é só abrir. Verdade. Que benção. Ô, Gabriel, eu queria mandar um abraço aqui pra minha esposa, Rosângela. Ela passou aqui que tá ligadinha lá no programa. Olha que benção. Mandou um abraço a todos aqui, um abração no Vinícius. Amém. Tá bom? Beleza. Rosângela, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente. A Rosângela é uma benção. Foi fonte de benção na minha vida. Deus abençoe, um abração. E meu filho, ele fala assim, ô pai, tem que mandar um abraço pra sogra do Dário, porque todo programa você fala, um abraço pra sogra do Dário. Ele fala, não esquece, rapaz. Vinícius. Priscila, Deus abençoe, muito obrigado por ter aceito o convite. A gente fica muito feliz em ouvir o seu testemunho, de ver como que Deus trabalhou e ainda continua trabalhando na sua vida, né? Que você possa cada dia mais estar essa pessoa especial na frente do Senhor, que eu tenho certeza que Ele vai continuar te usando muito e muito mais. Amém. Que através da sua vida, Priscila, muitas vidas vão ser salvas, vão ser libertas, né? Que Amém. você tem muita experiência para passar, sim, né? Sim. A gente
né? consola da mesma forma que nós somos consolados. Exatamente. Né? Sim, isso é maravilhoso. Deus tem um cuidado todo especial conosco. Amém. Deus abençoe. Espero que você que tenha ouvido a nossa programação, você tenha sido edificado por esta palavra, por esse testemunho, porque nós cremos que quando Deus ele está no barco, não importa a transição que a gente está passando, mas Deus, quando Ele está junto com a gente consegue passar feliz, porque a gente entende que Ele está no controle de tudo. Amém. Deus abençoe você. Priscila, eu queria que você mandasse um abraço, Priscila, para 2 pessoas especiais, que é o Nicolas e o Lorenzo. Eles estão assistindo você aqui, os sobrinhos acordados. Eu falei meus sobrinhos, acordados. Mas eu falei o nome, verdade. Isso, eles estão assistindo você. Manda um abraço para eles. Um beijão, viu, Nicolas, Lorenzo. São os meus 2 sobrinhos amados. Deus me deu um presente, filha única. Mas Deus, ganhei 2 presentes, né? 2 presentes. Como é bom ser tia. Um japonês e um alemão, rapaz. Eu chamo japonês e alemão. A tia ama muito vocês, viu, os 2. Vou mandar pro Vinícius também, mandar um abraço para eles. Quero mandar um abraço pro Nicolas, pro Lourenço, que tá assistindo aí. Que amanhã ele vai em casa, e o Nicolas aí, o alemão que vai em casa, o Nicolas, o japonês aí que vai em casa no dia inteiro amanhã. Nicolas, Lourenço, um abraço pra vocês aí assistindo a programação até esse horário à noite. E o Lourenço? E o Lourenço, ele dorme cedo, rapaz, dorme cedo. Hoje tá dormindo tarde. Hoje ele foi dormir tarde hoje. Um abração pra vocês, pra Ana Laura, pro André, minha irmã, meu cunhado. Deus abençoe a sua vida. E vamos para o sorteio.